Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre salvação. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aí me assistindo já se perguntaram pelo menos uma vez na vida: o que eu preciso fazer para morar no céu? Essa pergunta faz parte do ser humano, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus já plantou no coração de cada pessoa o senso de eternidade. Ou seja, por mais que uma pessoa não vá na igreja, por mais que uma pessoa não lê a Bíblia, por mais que uma pessoa nunca tenha ouvido falar do Evangelho, ela sabe porque sabe que falta alguma coisa. Essa vida não é só isso que nós estamos vendo, existe algo além. E é esse além que preocupa as pessoas, que traz inquietação. E é isso que eu tinha durante toda a minha vida. Mas hoje eu tenho a certeza de que quando eu morrer eu vou para o céu. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode ter essa certeza também. Esses dias eu estava saindo de uma vigília de oração e uma irmã chegou para mim muito preocupada e ela falou: pastor, eu já nem sei se eu sou salva mais. Eu creio em Jesus, eu obedeço a palavra de Deus, mas parece que tem dia que eu acordo tão desviada, tão afastada de Deus, eu já nem sei se Deus me aceita mais. Então eu espero com esse vídeo trazer um esclarecimento através do Espírito Santo de Deus, para que você tenha paz com Deus, para que você tenha a sua certeza da sua salvação, tá bom? Eu quero ler para você uma passagem que está lá em Romanos, o capítulo 5, olha o que diz: Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa passagem fala sobre a graça de Deus, ou seja, um favor que nós não merecemos. Então Deus nos ama não por aquilo que somos, por aquilo que podemos fazer, pelas nossas capacidades. Não, Deus nos ama e Ele provou isso ao enviar Jesus para morrer por nós, sendo ainda pecadores. E eu me lembro que quando Jesus entrou na minha vida, eu tinha 18 anos e eu era espírita até então, e eu achava que tudo aquilo de ruim que acontecia comigo é porque eu tinha feito coisas erradas nas vidas passadas. E eu achava que tudo aquilo que eu fizesse aqui na terra, eu pagaria nas próximas vidas. Então eu ouvi a respeito desse amor de Deus, que não depende de mim. É um amor incondicional. E eu entreguei a minha vida para Jesus, tive o meu passado perdoado e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas os tempos passaram e eu comecei a refletir sobre isso. Por que será que Deus me escolheu? Por que será que eu, nessa idade que eu estou servindo a Deus? E eu comecei a refletir, será que eu tenho algo de bom? E eu comecei a me achar, não, Deus me ama porque eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém, eu não gosto de mentira, eu sou uma pessoa honesta. Só que o tempo foi passando e eu fui vendo que eu tinha várias outras fraquezas. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que mesmo depois de um ministério abençoado por Deus, ele teve o seu espinho na carne. E Deus mostrou para ele o seguinte: Paulo, a minha graça é suficiente, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então Deus permitiu que eu tivesse algumas fraquezas, que eu tivesse alguns pecados que eu não conseguia abrir mão, para que Deus mostrasse que a graça dele é que transforma a minha vida. O poder dele se aperfeiçoa quando eu estou fraco. Então eu comecei a entender mais sobre a graça de Deus. E eu descobri que mesmo aquelas pessoas que eu admirava, que eu via que aquelas pessoas eram muito usadas por Deus, não é porque elas tinham algo de especial. Não, é porque elas entenderam que a graça de Deus é suficiente. Então Deus tem uma obra na vida de cada um. Deus usa pessoas maravilhosamente, mas Deus pode te usar também, porque não depende de você, depende somente da graça. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, que todos nós pecamos, todos nós deixamos de buscar a Deus, e Deus então é que nos resgatou, Ele é que nos amou primeiro. E quando você entende essa graça de Deus, a tua visão a respeito de Deus muda. Você para de ficar com medo. E eu sei que hoje em dia há muitas pessoas que têm mais temor de Deus, mais medo de Deus do que amor. Elas não conseguem viver um relacionamento saudável porque elas acham que os pecados dela não deixam ela ter uma vida de comunhão. Mas Jesus morreu por todos os nossos pecados
E quando você erra, você simplesmente deve pedir perdão, reconhecer e crer que Jesus é o advogado fiel. Ele te purifica e te perdoa de todo o pecado. Então eu quero ler para você uma passagem de um jovem que se esforçou a vida inteira para tentar alcançar a salvação. Ele aprendeu que ele devia fazer o máximo de coisas certas e o mínimo de coisas erradas, e assim, quando ele morresse, ele iria para o céu. Até que ele conheceu Jesus e ele viu que Jesus tinha um modo diferente de se relacionar com Deus, e ele foi atrás de Jesus saber o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Olha o que diz. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando aquele homem rico encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele quis saber foi: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E naquele momento Jesus o questiona: por que você está me chamando bom? Só Deus é bom, ninguém mais. Jesus queria mostrar para ele que, por mais que nós sejamos pessoas boas, honestas, que buscam fazer o que é certo, em algum momento nós erramos, nós pecamos, somos pecadores. E talvez você está me assistindo aí, você acha que a tua salvação vai ser de acordo com a tua bondade, de acordo com as tuas boas obras, mas não é isso. Ninguém é salvo pelas coisas boas que faz. E nós vamos continuar lendo o que diz. Então Jesus disse para ele: você já conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então naquele momento o jovem ficou aliviado. E ele falou: ah, Senhor, desde a minha adolescência eu obedeço os mandamentos, eu faço tudo o que é correto. Mas Jesus falou: então falta só uma coisa. Vende tudo o que você tem, pega esse dinheiro e dá aos pobres. E Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte: você tem obedecido alguns mandamentos, mas está faltando o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Está faltando o mandamento de você amar a Deus mais do que o dinheiro que você tem. E como aquele homem era muito rico, a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus e ele foi embora triste, porque sabia que ele não iria fazer isso. Então Jesus, ele vira para os discípulos e ele diz: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar a salvação. Naquele momento os discípulos se assustaram e eles perguntaram: Senhor, então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui eu aprendo uma lição: a salvação para o homem é impossível. Jesus disse que aquele moço, por não obedecer um mandamento só, ele não tinha salvação. E a Bíblia diz isso, que mesmo que você siga toda a lei, mas falhe em algum momento em alguma delas, você será condenado por toda a lei. Se você seguir 9 mandamentos, seguir 8, 5 e não seguir os outros, você já está condenado. E é isso que Jesus queria gerar no coração dos discípulos. Para os homens é impossível ser salvo. Não existe como uma pessoa obter a salvação pelos seus esforços. E é isso que a lei do Antigo Testamento estava querendo mostrar ao homem, ao ser humano. Vocês precisam reconhecer que vocês precisam de um Salvador. Foi por isso que Jesus veio, e ele foi o único que cumpriu a lei, para que depois que ele morresse, ele pudesse ser o sacrifício perfeito e completo para todos os outros pecadores. Então Jesus estava querendo mostrar o seguinte: a salvação não é pelas nossas obras, a salvação é pela graça de Deus.
É um favor imerecido. E eu quero ler para você um versículo que está em Efésios. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então essa passagem aqui vem para comprovar o que eu estou falando. A salvação é pela graça de Deus, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu fiz tal coisa, eu visitei os orfanatos, eu fiz aquilo outro, e Deus vai falar: ô meu filho, você merece, pode entrar. Não, só vai entrar lá no céu aqueles que creem em Jesus, que Ele é o único meio de salvação, que sem Jesus não tem como entrar no céu, porque nós somos pecadores. Por mais que façamos escolhas boas, nós ainda pecamos. E nós precisamos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o nosso pecado. E talvez você pense: ah, mas então é fácil, né? É só eu crer em Jesus que eu vou ser salvo na mesma hora. É lógico que você vai ser salvo, porque não depende de você. Mas aí é que está, a sua fé é uma fé verdadeira. Você realmente crê que Jesus é o teu único Salvador, que você não merece a salvação, que pelo contrário, você merece a condenação? Se você reconhece dessa forma, nesse momento Jesus te salva. E foi isso que aconteceu com aquele criminoso lá na cruz. Ele reconheceu que Jesus era o enviado de Deus para nos salvar. E ele então entendeu: eu estou aqui porque eu mereço, mas este homem, Jesus Cristo, ele está sendo crucificado em nosso lugar, porque ele não fez nada de errado, ele não tem pecado. E naquele momento ele pediu: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus salvou aquele homem naquele mesmo instante. E talvez você pense: ah, se aquele homem tivesse uma oportunidade de descer daquela cruz, com certeza ele teria uma vida diferente. E eu creio nisso, que a vida dele seria transformada porque ele nasceu de novo. Ele foi salvo por Jesus. Mas isso não quer dizer que ele não teria pecados. E isso não quer dizer que por causa dos pecados dele, ele perderia a sua salvação. Porque a salvação é pela graça, não depende de nós. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, dizendo que você pode aceitar Jesus e no outro dia ter uma vida de bagunça, uma vida de farra, uma vida de pecados. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, você é salvo para depois você ter uma mudança de vida. Em primeiro lugar, é Deus que entra na sua vida e depois é Ele que vai te transformar. E se você realmente nasceu de novo, os frutos virão. Eu trouxe essa mensagem porque eu sei que, infelizmente, hoje muita gente, eles têm achado que os seus usos e costumes trazem salvação, as boas obras trazem salvação, fazer o bem ao próximo traz salvação. Tudo isso é uma consequência de alguém que nasceu de novo. Mas a sua salvação, ela deve-se somente à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E tudo que pensarmos que podemos alcançar a salvação sem ser pela graça, nós estamos anulando o que Jesus fez por nós. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Se você gostou, compartilhe com os teus amigos, mostre para mais pessoas e se inscreva aqui no meu canal.